Olá, meninas e meninos. Hoje é mitologia grega e eu vou falar sobre Aristeu, o pai da apicultura, tá? A apicultura vem de apis, que quer dizer em latim abelha, tá? Então, o pai da apicultura era Aristeu. Aristeu, que era filho de Apolo e Cirene, né? Então, se Aristeu era filho de Apolo e Cirene, o Apolo é o deus Apolo, ele era um semideus. Mas eu vou contar a história do nascimento, né, de Aristeu, né, cujos pais são Apolo e Cirene. Olha só. Cirene era filha do rei de Lápitas. Lápitas fica na Grécia, onde é a Tessália. E o Apolo, quando olhou a Cirene enfrentar a unha, um leão que atacava os rebanhos de seu pai, ele ficou apaixonado. Mas Apolo, embora muito belo, ele nunca teve muita sorte no amor. Então, ela acha que ela não quis nada com ele, então ele teve que raptá-la. Ele raptou Cirene para casar com ela e levou Cirene para a Líbia, onde deu à luz Aristeu, o futuro pai da apicultura. No local onde nasceu, Apolo fundou a cidade de Cirene, tá? Cirene fica na Líbia. Então, onde fica a Líbia? No Maghreb, noroeste da África, tá bom? Bom, voltando a Aristeu. Aristeu era adorado na Grécia antiga como protetor dos caçadores, dos rebanhos e dos pastores. Então, como eu já falei, ele era pai da apicultura e era conhecido como o apicultor. Ele teve um filho, esse Aristeu, com uma ninfa que se chamou Acteon, que teve um fim muito triste, você já conhece. Tem até um quadro no MASP, né, no museu lá da Avenida Paulista, retratando esse acontecimento. Então, Acteon era filho de Aristeu, pai da apicultura, e se transformou num grande caçador. Um dia, caçando na floresta, se deparou com Ártemis, a deusa da caça, nua, junto com seu séquito de virgens. Lembra que ela tinha um séquito de virgens? E quando Ártemis viu que foi observada nua por um mortal, transformou na hora num cervo, num veado, que foi perseguido por seus próprios cães. Ele era um caçador, ele estava cheio de cães. E quando viram o cervo, não acharam que era o Acteon. Então, o mataram. Foi assim o final do Acteon, filho de Aristeu. Mas voltando a Aristeu, que é o nosso tema da nossa aula, o pai da apicultura. A história de Aristeu mais conhecida é a que envolve Eurídice, a esposa de Orfeu, o patrono da música, que tocava a lira maravilhosamente bem, que os pássaros paravam de voar para ouvir Orfeu tocar a sua lira, as feras paravam de brigar para ouvir Orfeu tocar a sua lira. Enfim, ele era o patrono da música e tocava lira maravilhosamente bem. Certo dia, quando ele ia caçar, quando o Aristeu ia caçar, ele viu um séquito de lindas jovens colhendo flores no campo, ao longe. E viu, né, elas cantavam, colhiam flores, todas muito felizes. Mas sua atenção, a atenção de Aristeu, se deteve em Eurídice, por quem logo se apaixonou perdidamente. Ele não sabia que ela era casada com Orfeu. E quando ela se afastou das companheiras, Aristeu tentou agarrá-la para lhe confessar o seu amor. Mas ela escapou e, correndo, acabou pisando numa cobra venenosa que a matou. Vocês sabem dessa história. Esse incidente revoltou as ninfas, as amigas dela, as companheiras de Eurídice, e resolveram se vingar, matando todas as suas abelhas, as abelhas de Aristeu, o seu bem maior. Quando Aristeu chegou em casa, viu todas as suas abelhas mortas, ficou desesperado e foi depressa procurar sua mãe, a Cirene, aquela que foi raptada por Apolo. Ela agora era ninfa do rio, tá? Aí ele, desesperado, contou para a mãe o que lhe acontecera com suas abelhas. Chorava muito, desesperado. Ele não entendia por que as suas abelhas morreram.
Vendo então o desespero do filho, Cirene falou-lhe de um profeta e velho sábio chamado Proteu, que morava no mar e era protegido por Poseidon, porque ele tomava conta de um rebanho de focas, tá? E esse Proteu, segundo a sua mãe, ele era conhecedor do passado e do futuro, e quem sabe ele poderia dizer a Aristeu a causa da morte de suas abelhas e como remediar o ocorrido. Mas, antes dele partir para procurar esse Proteu, a Cirene deu-lhe vários conselhos antes dele sair dali. Proteu não vai atender o seu pedido de boa vontade, só com força. Por isso, você tem que amarrá-lo e bem amarrado. E ainda amarrado, ele vai recorrer à sua arte de se transformar para assustar você. Vai virar leão, dragão, tigre, etc. Mas, por você mostrar que não tem medo e tem que estar bem amarrado, ele então vai se entregar e perguntar o que você quer, tá? Aí, aconteceu exatamente isso que a mãe falou. Aristeu foi então para a praia à espera do Proteu, ficou escondido esperando por ele chegar do mar. Quando saiu da água, seguido, como a mãe falou, para o seu rebanho de focas. Em seguida, Proteu deitou-se no chão e adormeceu, exatamente como a mãe falou. Foi quando Aristeu o amarrou bem amarrado, e depois aconteceu exatamente o que Cirene previra. Depois de várias transformações de tigre, de dragão, de leão para assustá-lo, e vendo que nenhum assustara, ele perguntou: quem és tu, jovem, que invade minha casa? Que desejas de mim? Então Aristeu respondeu que desejava conhecer a história, por que as suas abelhas foram mortas, se ele não fez nenhum mal a ninguém. Proteu então disse, depois de fixar nele um olhar penetrante, olhou bem penetrantemente para ele, disse que tudo acontecera por ele ter provocado a morte de Eurídice, que tentou você tentou agarrá-la, e ela, ao correr, pisou numa cobra venenosa, matando-a. Então as ninfas, as amigas dela, para se vingarem da morte da amiga, da Eurídice, mataram suas abelhas, seu bem mais precioso. Aí ele chorou mais ainda e falou: e qual a solução? Eu não sabia que ela ia morrer, eu não provoquei a sua morte, eu não sabia que ela era casada. E qual seria a solução? Ele perguntou: como eu posso me redimir? Então, Proteu falou que deveria escolher 4 touros de belo porte e 4 vacas de igual beleza, e que deveria construir 4 altares onde teria que sacrificar os animais. Depois de sacrificados, teria que pegar suas carcaças, colocá-las no meio do bosque e deveriam ser cobertas de folhas. E depois de 9 dias, onde ele teria que pedir perdão e fazer ir nos templos, pedir perdão pelo que fizera, teria que voltar depois de 9 dias e ver o que aconteceu. E assim fez. Depois de 9 dias, quando ele chegou perto das carcaças cobertas de folhas, ele viu um enxame de abelhas, uma colmeia maravilhosa. Então ele ficou muito feliz porque resolveu o seu problema. Ele voltou a ser o cuidador das abelhas. Agora eu vou falar de Proteu. Proteu era conhecido por deus profético do mar. Também usava um tridente como Poseidon. E o nome Proteu vem de proto, quer dizer primeiro. Era costume Proteu ser procurado por heróis em busca de ajuda para seus problemas. Inclusive tem um exemplo que foi Menelau. Menelau, lembra do Menelau? O rei de Esparta, o marido da Helena, que foi raptada por Paris,
para Troia, para provocar a guerra de Troia. Então, ele, quando terminou a guerra, estava meio perdido e queria saber como é que poderia voltar para Esparta. Então, procurou Proteu. Esse é outro exemplo que Proteu foi procurado, tá? Em astronomia, só uma curiosidade. Em astronomia, Proteu é o nome do 6º satélite do planeta Netuno, tá? Mas voltando aos deuses do mar, não existia só Proteu, vocês sabem disso. Além de Poseidon, Poseidon virou o deus dos mares depois da Guerra de Troia, quando foi dividido o mundo, né? Hades ficou com o submundo, ele ficou com Deus do mar, e o Zeus ficou com Deus do céu, etc, etc. Então, Poseidon e Proteu também eram deuses do mar. Poseidon, Proteu, mas também tinha outro, Nereu. Lembra de Nereu? Ele vivia no fundo do mar e também era capaz de se metamorfosear em qualquer coisa. E também sabia responder a qualquer pergunta. Nereu era o pai, lembra do Nereu? Que casou com a Doris e tiveram 50 Nereidas? Então, essa história eu já contei muitas vezes. Então, Nereu e Proteu eram antiquíssimas entidades do mar, antes de Poseidon, tá? Antes do período pré-helênico, da Grécia pré-helênica. Helênica, vocês sabem que os gregos têm o nome de helenos. E existe o período da Grécia helenística. Existe o nome Hélade. Por que os gregos têm nome de helenos? Bom, vou voltar ao dilúvio. Dilúvio que também está na nossa Bíblia, no Gênesis. Vocês sabem que na Bíblia houve um dilúvio, né? E a Arca de Noé botou casais lá dentro de animais e tal. Então, Noé foi salvo do dilúvio e deu origem à futura geração. E na mitologia grega também teve um dilúvio onde teve um casal sobrevivente, Deucalião e Pirra. Foram os únicos sobreviventes do dilúvio da mitologia grega, que tiveram um filho que vai dar origem aos gregos. Então, Heleno, filho dos sobreviventes do dilúvio na mitologia grega, é o antepassado dos gregos, que vai dar origem aos gregos, por isso são chamados de helenos. E helenização? A gente cansa de ver Grécia helenística, helenização. Foi um termo usado para descrever a difusão da cultura grega. Ocorreu durante o período em que se seguiu as campanhas de Alexandre da Macedônia. Ele adorava, ele era muito fã da cultura grega. Então, por onde ele andou conquistando, ele difundiu a cultura grega. Então, isso foi o período da helenização, ou a Grécia helenística. Elementos dos locais conquistados, quando conquistava um local, os elementos desses locais se misturavam com os de origem grega. Então, isso recebe o nome de helenismo, ou o mundo helenístico, que foi a mistura da cultura grega com os povos conquistados por Alexandre. E acho que vou ficar por aqui, tá? Beijo, até a próxima.